Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre custo médio ponderado de capital, que na sigla em inglês a gente fala o WACC, W-A-C-C, tá? Bem, eu vou fazer essa aula em algumas partes, eu vou fazendo uns upgrades na dificuldade dela, para, ao invés de ficar difícil, na realidade ficar mais fácil. Fazer umas pílulas para vocês. Então vamos lá. O início disso aqui a gente quer calcular então toda a estrutura de capital, lado direito, e aqui o lado do passivo circulante, passivo não circulante, que nessa aula a gente vai supor que o custo dele é o mesmo, tá? Só para a gente facilitar o exemplo, didaticamente, e depois a gente acrescenta aqui o custo do capital próprio, que eu até recomendo, olhe na descrição, as aulas de alavancagem financeira e também a aula sobre CAPM, custo do capital próprio, tá? Para assistir essa aula, caso você não entenda alguma coisa que eu falar aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma figura para vocês, só um minutinho, para ficar bem legal. Então tá aí a gravura que eu fiquei de pegar para vocês, tá? Esse é o WACC, né? A gente quer pegar o capital de terceiros e misturar com capital próprio e ver a média do custo disso aí, né? Então tá aqui a sigla em inglês, significa que weight peso, average média, custo de capital. Isso que é o WACC. Então esse aqui, o cost of equity, é caso algum livro que você vê lá, equity, eu ouvi a expressão equity, é porque é o patrimônio líquido, na prática é o patrimônio líquido. E o debit é a dívida, então é o passivo circulante e o passivo não circulante. Ok? Então a gente quer combinar essas duas coisas. E aí eu vou mostrar agora mais uma outra fórmula para vocês. Deixa eu pegar aqui, que aí é exatamente bem assim matemático a fórmula, eu vou apresentar para vocês. Nessa primeira parte, eu vou colocar ela de uma maneira mais simples, tá bom? Então, só um minutinho. Então, tá aí a fórmula do WACC. Parece um negócio muito feio, mas vocês vão ver que eu vou fazer bem devagarzinho, vai ficar muito fácil. E aqui tá o jeito mais simples, tá? Apesar que tá feio, é o jeito mais simples. Então, até deixei aqui, esse aqui é o próprio material que eu criei, coloquei ele de propósito para vocês verem a descrição, o que é o WACC e o resumo aqui do que a gente está falando, tá? Que a gente vai evoluindo nas contas. Então, o que está querendo dizer na prática, né? O W aqui é o peso e o K aqui é o custo do capital. Eu vou pegar cada capital multiplicar pelo peso dele e, no final das contas, eu acho o WACC. Agora, eu vou para o Excel e a gente vai fazer umas continhas e aí vou simplificar esse negócio que está ficando meio obscuro aí. Só mais um minutinho. Vamos pegar lá. Tcharam! Vamos começar a brincar agora um pouco mais próximo à realidade, como funcionam as coisas, né? Então, eu montei um balanço aqui bem hipotético, tá? Com as suas contas, com cada conta com um valor aqui, e vamos fazer umas continhas. Então, está aqui o passivo circulante, o passivo não circulante e o PL. Bom, como que eu acho aquele peso? Vou refazer essa conta aqui com você. Ó. Basta eu pegar quanto que ela é em relação ao total. Eu acho o peso. Então, basta você fazer aqui no passivo não circulante e aqui com o PL. Então, se eu for pensar que todo o passivo de curto prazo mais o de longo prazo, ele ocupa nesse meu balanço aqui 53,3%, é o tamanho dele. E, comparado com o PL, é o outro restante, 46,7%. Lembrando, esse aqui é um exemplo mais simples ainda que eu vou fazer. Depois eu vou fazer umas minúcias para ficar cada vez mais próximo à realidade. Então vamos lá. Como que ainda estou evoluindo o raciocínio, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui.
que o custo médio de um passivo circulante, eu coloquei hipoteticamente como 12%. Né? A Selic está muito baixa, mas a gente está num ambiente de crise, e aí pode ser que o crédito não fique muito barato por causa que está aumentando o índice de inadimplência das empresas, ou seja, o risco das empresas está aumentando. Então, às vezes, não se barateia tão rapidamente o crédito em função disso, apesar da Selic estar muito baixa, atualmente em 2%. Esse 34% aqui são os impostos sobre o lucro, e eu vou deixá-lo aqui, porque ele vai servir lá na frente para a gente, quando eu for evoluir nesse mesmo exemplo, dando mais minúcias dele. Tá? Também vou deixar algumas coisas aqui embaixo, já estão postas, mas aí daqui a pouco eu vou dando nas outras partes da aula cada detalhe. Então vamos supor aqui KT normalmente que as siglas em inglês, são em inglês, né? O K de capital, eu até coloquei em português mesmo. KT de capital de terceiros, ou se você lê em algum artigo ou livro, pode ser que você vê um K e um Dzinho de debit, né? De dívida. E tanto por curto prazo como de longo prazo. E no capital próprio, é os próprios CAPM, mas você pode ver um K de capital e um Ezinho de equity. O PL representa o equity em inglês, tá bom? Aqui eu coloquei o Pzinho de próprio, capital próprio, custo do capital próprio. Já montei a aula de CAPM, você procura aí na descrição, clica no link, e nós já calculamos. Rapidamente aqui, só repetir muito rapidamente, né? O CAPM é a Selic aqui, mais o risco não diversificável, o risco sistemático, que multiplica o prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco é o retorno do mercado, do setor, é o índice de bolsa, por exemplo, menos o próprio Selic, que é o prêmio de risco, né, para compor o prêmio de risco. Já achei aí o custo do capital próprio. Esse 12%, se você está dentro da empresa, são aquilo que está lá assinado no contrato que você fez de empréstimo e financiamento. Estou supondo, então, 12%. Se você é um analista externo, você vai ter que dar uma sondada no mercado quanto que quanto que está o custo do capital se você pegar um financiamento. Tá? Aí você faz essa estimativa. Então, no nosso exemplo simplificado, 12% aqui como média do curto e longo prazo do passivo. Coloquei a mesma taxa. E aí, agora eu vou montar o OC. Deixa eu montar aqui com vocês. Lá na minha fórmula básica, eu pego o peso vezes o custo, ou tanto faz o custo vezes o peso, mais o peso e o custo do próximo. Como que a gente só está separando entre capital de terceiros e capital próprio, nesse exemplo inicial, fica mais fácil. Então, olha só. O capital de terceiros, o peso está aqui, vezes o custo do capital de terceiros aqui, 12%, mais o peso do PL, vezes o custo do PL, que é o CAPM. Está aí 15,2. Estava diferente porque estava histórico lá de um jeito diferente que eu vou evoluir com vocês nas próximas aulas, tá? Então, nesse meu exemplo inicial, daria 15,2%, mesclando aí capital de terceiros e capital próprio, cada um na sua proporção, nesse exemplo inicial. Ou seja, a estrutura de capital da empresa, todo esse lado direito, para remunerar adequadamente os credores como o combinado, o contratado, e adequadamente o investidor, no mínimo que ele espera, que é o 18,9, então o OC daria, ou seja, o custo da estrutura de capital dessa empresa, né, a média dele dá 15,2. Então, espero que tenha entendido. Fique atento para a aula parte 2, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso que a gente falou agora. Então,
até a próxima aula. Curta lá e se inscreva. Um abraço.